Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, amado e bondoso Pai, por seu amor, graça e misericórdia, estamos aqui diante de Ti, mais uma vez, agradecidos, felizes, pois o Senhor tem nos conduzido até aqui. Não só pelos nossos caminhos, mas por toda a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, nos fortalecido e nos ajudado. E mais uma vez, amado Pai, nos inclinamos para ouvir a Sua palavra, para aprender um pouco mais com o Senhor. E para isso, Pai amado e bondoso Deus, rogamos, desliga-nos do que é mundano, do nosso cotidiano. E possamos, amado Pai, aqui, ao final desse serviço divino, ter dado mais um passo adiante para o encontro com o Senhor Jesus. Também, Pai amado e bondoso Deus, rogamos aqui, dá-nos uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça, com os nossos apóstolos, para que do seu altar de graça verta somente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai amado, santifique as ferramentas que serão utilizadas em sua casa. Que o seu Santo Espírito, que sejam santificadas as ferramentas em sua casa para o ativar do seu Santo Espírito. Também, Pai amado, rogamos, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Muitas vezes distantes das suas casas, famílias, a trabalho da sua obra. Pai, olhe para cada um deles. Assim também rogamos pelos nossos irmãos. E de uma maneira muito especial nós lembramos daqueles que estão doentes. Pai amado e bondoso Deus, ajude cada um, dê as forças, o amparo. Olhe também por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desamparados, tristes, cansados. Que a sua palavra, o seu ensinamento e o seu amor toque os corações de cada um dos nossos irmãos, para que se voltem, para ouvir a sua palavra e continuar no caminho da graça até o encontro com o Senhor Jesus. Agora aqui, Pai, conceda-nos uma hora rica de paz, de bênção, e que também, amado Pai, possamos aproveitar esse momento e tudo aquilo que nós, com as nossas palavras, não soubemos aqui como pedir, como lhe agradecer, conceda-nos por sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Pedimos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra de hoje está em Números, no capítulo 14, no versículo 8, que está assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nolo dará, terra que emana leite e mel. Até aqui.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria que hoje, mais uma vez, estamos aqui para ouvir a palavra e nós nos preparamos e vimos e nos ligamos ao Senhor, né, através dessa transmissão. Temos as nossas expectativas, mas nesse momento queremos nos inclinar, né, e tentar deixar de lado todos os pensamentos, nossas preocupações, né, até os nossos planos, objetivos, para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de hoje, amados irmãos, é uma palavra que nos remete a buscar mais a confiança na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor, né? A palavra pede para que possamos confiar em Deus e nas suas promessas. O trecho, ou o texto de hoje, como vocês ouviram, está em Números, no capítulo 14. Essa parte de Números, ela relata os momentos ali que antecediam, né, a entrada do povo de Israel na Canaã. Então, o povo de Israel foi libertado do Egito, né, por Deus, na condução de Moisés, e eles passaram por muitas situações durante muitos anos, né, muitos ficaram para trás. E aí então chegou o momento de entrar na Canaã, na terra prometida. E eles, chegando lá, viram que a terra já era habitada, né? Então enviaram alguns espiões, alguns homens para entender, para saber o que tinha lá naquela terra. E quando eles voltaram, né, voltaram falando exatamente isso, como na palavra, né? A terra que emana leite e mel, quer dizer, uma terra próspera, né, um local onde eles poderiam se desenvolver, né, uma nação poderia se desenvolver. Mas eles falaram que ali haviam gigantes, né? Então, certamente um povo, né, forte, justamente por ser uma terra que emanava leite e mel. Então, havia um povo próspero, rico, talvez muito forte, grandes, né, que fala na Bíblia aqui que eles eram gigantes. E aqueles que voltaram, eles voltaram pessimistas. Como nós vamos entrar lá? Então, amados irmãos, né, Josué e Caleb, eles demonstraram toda a confiança que eles tinham em Deus. Quando eles disseram que, né, como lido aqui agora, disseram assim: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. Então, aquela preocupação, né, que acontecia ali, né, eles superaram isso pela confiança em Deus. E isso, amados irmãos, é maravilhoso e é o ponto principal do serviço divino de hoje. Porque, amados irmãos, vejamos tudo o que aconteceu até aquele momento, né? Vamos procurar entender. O povo de Israel, ele saiu do Egito, né, através de situações em que eles nunca tinham visto. As pragas, tudo como aconteceu, aonde tudo que Deus falava, por exemplo, nas 10 pragas, o povo de Israel estava protegido. E todos aqueles que não eram do povo de Israel, que eram os egípcios, eles sofriam com tudo isso. E tudo antecipadamente era falado. Aí eles foram finalmente saíram do Egito, foram pelo deserto. Uma das primeiras coisas que aconteceu, Deus abriu o mar, permitiu que eles entrassem pelo mar, né, e fugissem e se desvencilharam do exército egípcio. Seguindo, tiveram muitos acontecimentos.
Um deles, que é marcante para todos nós, Deus dava a eles, todo dia, o maná. Eles não precisavam produzir nada, não precisavam plantar nada. Deus dava a comida, né, o alimento necessário para eles todos os dias. De manhã, a nuvem que ia no céu guiando. À noite, né, eu não me lembro agora o nome, uma nuvem de fogo, né? Eu não me lembro agora exatamente. Mesmo assim, eles não acreditavam em Deus. Às vezes eu fico pensando, a gente estava conversando na sacristia agora, o que é que fazia o povo de Israel não enxergar as promessas de Deus? O que acontecia? E muitas vezes eles se rebelavam, se revoltavam, e o Senhor conduzindo eles por todo o período, né? Aqui na Bíblia, em seguida a palavra de hoje, fala, Moisés estava ali, e Deus falou com Moisés, e falou, Deus expressou, né? O Senhor disse a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Deus chegou a dizer, o que acontece que vocês não estão convencidos? Esse é um exemplo para o povo de Israel, do povo de Israel. Deus também prometeu que enviaria o seu Filho. E Ele enviou Jesus Cristo e fez sinais que ninguém nunca mais conseguiu fazer. Jesus, Ele curou pessoas. Jesus ressuscitou outras pessoas, né? Jesus foi ressuscitado por Deus e conviveu ali com os apóstolos, com os discípulos, e muitos viram Jesus Cristo porque Jesus ressuscitou. E aí Jesus fez uma promessa, que é para cada um de nós aqui agora, que Ele viria, voltaria, e levaria todos aqueles que guardarem a sua palavra, o seu ensinamento, e esses não terão morte eterna. E aí então, amados irmãos, né, nesse ponto, que talvez seja o ponto de interseção da história, né, do povo de Israel, do povo cristão, e nós aqui agora. Amados, quais os sinais que nós precisamos mais para confiar no Senhor? Acaba sendo até uma brincadeira entre nós, o que é que o povo de Israel não conseguia ver? E aí nós olhamos para nós mesmos e vemos que o Senhor sempre esteve conosco, e sempre nos ajudou, e sempre nos fortaleceu. O Senhor nos convida a vir à sua casa, né? Nós ouvimos a sua palavra, os nossos corações são quebrantados, né? Nós nos sensibilizamos pela palavra, pelo ensinamento. O Senhor vem e tira de nós, dos nossos ombros, os pecados, através do perdão dos pecados, e ainda nos concede a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos ajuda, nos apoia, né? Nos faz levantar as nossas cabeças para continuarmos no caminho até o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor sempre está conosco, né? E o que nos falta acreditar mais no Senhor? Uma vez lá na congregação, né, de Santana, onde eu sou pastor dirigente lá, o serviço divino era justamente nesse tom, nesse sentido de o que é que acontecia com o povo de Israel. Mas a preocupação agora também é conosco. Será? O que é que nós estamos esperando para confiar cada vez mais em Deus? Porque Deus, amados irmãos, Ele não é como nós.
quando nós não estamos num dia bom, né, nós despertamos, não estamos muito bem, tudo fica mais difícil, não é? Às vezes eu brinco, né, já ouvi falar isso na igreja muitas vezes, eu mesmo já falei muitas vezes, 1 grau a mais de temperatura no nosso corpo, as coisas já não são tão boas. Mesmo que você, por exemplo, esteja passeando com a família, viajando, se divertindo numa festa, se você está com 1 grau a mais de temperatura, e olha, 1 grau a mais, se você pega uma garrafa de água, né, um pote de água, com 36 graus e meio, e outro com 37 graus e meio, que já é a febre, você coloca o dedo, você não sabe nem a diferença. Você não sabe, você não consegue perceber isso pela sua mão. Mas 1 grau, as coisas já não ficam bem para nós. Então, amados, né, Deus não é assim. Deus é todo poderoso. Ele criou a menor partícula quanto o universo. Ele nos criou, Ele criou todas as coisas que nós conhecemos e vemos. Deus está no passado, está agora, está no futuro. Não há limitações para Deus. E esse ser gigantesco, né, esse Deus, Ele nos chama a ouvir a sua palavra e nos convida para que possamos participar da sua glória. E Ele faz grandes coisas para nós. E nós sentimos e vivemos isso. Mas, amados irmãos, né, o que falta-nos mais para confiar no Senhor? Uma vez eu ouvi uma palavra muito interessante, né, uma frase muito interessante, e muitas vezes eu repito. Deus nunca falhou. Se por acaso falta alguma confiança nossa para com Deus, fale uma vez que o Senhor falhou. Ele nunca falhou. Será que Ele vai falhar justamente conosco? Né? Será nós que vamos ver Deus falhando? Não será, amados. Não será. Por isso, então, amados irmãos, confiemos. E tenhamos a confiança como Caleb, como Josué. Eles falavam assim, se Deus nos abençoar, nós vamos entrar lá. E pronto. Ah, amado pastor, não é tão simples assim. Talvez não seja tão simples assim. Mas nós temos que trabalhar em nós para chegar nesse sentido. Se Deus nos abençoar, nós chegaremos. Nós conquistaremos. Mas continuemos nessa direção. Vamos nesse caminho. Né? Então, amados irmãos, a palavra, né, como Josué e Caleb disseram que Deus, né, daria ali a eles uma terra que emana leite e mel. E essa é a glória do Senhor. É isso que o Senhor quer nos dizer. Todas as coisas passarão. Tudo que muitas vezes nós nos encontramos em lutas, em dificuldades, todas essas coisas passarão. Né? E nós herdaremos a terra onde emana leite e mel. Essa é a glória do Senhor. E esse tem que ser o nosso objetivo. Caleb e Josué tinham esse objetivo. Né? Que isso toque os nossos corações. Que as promessas do Senhor nos motivem, nos empurrem. Claro, amados irmãos, nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. O inimigo da nossa fé, ele vai querer nos tirar disso. Mas maior do que o inimigo da nossa fé é o nosso Deus. E essa é a promessa do Senhor. Né? Lembrando de Jó, em Jó, o inimigo via Jó e tudo que ele tinha, a família, todos ao redor dele. Ele falou, ele falava para Deus, mas ele tem tudo. Aí Deus sabia da fé de Jó. E ele falou assim, você pode tirar tudo, mas não toque na alma dele. Para nós vermos, amados irmãos, como a nossa alma tem valor para o nosso Deus. Na nossa alma ninguém toca.
ninguém tocará. Confiemos no Senhor, né? Aguardemos o Senhor, né? E, amados irmãos, nós queremos nos concentrar na nossa meta de fé. De lutas, dificuldades, nós vamos ter sim. Jesus teve lutas e dificuldades. Ele sofreu na carne, ele sofreu na pele. Mas, amados irmãos, aquilo como Jesus Cristo ensinou para nós é que na glória eterna do nosso amado Deus, né, quando nós estivermos lá, nós nem vamos nos lembrar de tudo que nós passamos aqui. Por isso, confiemos, né, confiemos em Deus e em suas promessas. Amém. Amados, hoje aqui me acompanha o pastor Edson. Gostaria que ele também subisse ao altar e manifestasse aquilo que ele tem em seu coração. Se tiver um hino, obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu posso confessar a todos vocês de que essa palavra, ela é bastante oportuna e ela traz muitas verdades, as muitas coisas, situações que muitas vezes ficam ocultas à nossa visão, ao nosso entendimento humano. O amado pastor, ele colocou aqui bem claro a maneira como Deus reagiu, da forma como o povo estava diante da sua ajuda, do seu amor, do que Deus estava oferecendo, colocando para o bem-estar de todos. E hoje o que me preocupa, eu acho que preocupa a todos, é que imaginemos Deus perguntando: cadê os meus filhos? Porque nós sabemos de que muitos foram embora e não retornaram mais. Então, amados irmãos, o que está ocorrendo? Porque essa é uma pergunta que muitos estão fazendo. Cadê o povo de Deus? O que está ocorrendo? Por que muitos não vêm mais aos serviços divinos? Enfim, o amado Deus está em todos os lugares. Deus está presente na nossa vida a todo momento. Para quê? Para nos ajudar. E o principal, o amado Deus indica o caminho que nos leva à vida eterna, que hoje para nós é a terra que verte o leite e o mel. Deus está falando: vem por aqui, me acompanhe. E muitas vezes nós, no caminho, damos ouvido a uma coisa aqui, uma coisa ali, paramos, olhamos com dúvida para frente, para os lados e o pior, para trás. Aí caímos na dúvida. Aí damos um momento para que a dúvida se instale no nosso coração e o amado Deus não se contentará com isto, jamais.
porque estamos deixando ser levados por opiniões, como os espiões que foram lá, puxa vida, lá não devemos ir, tem muitos gigantes lá, já instala uma dúvida. E queridos irmãos, nós temos que cuidar, como uma palavra passada de um serviço divino, que dizia que Deus, como nosso Senhor, Ele espera em nós o porteiro, que nós nos posicionemos como um porteiro, que cuida e zela de um determinado local, para que nesse local não entre nada de errado, e que esse local funcione corretamente. E nós temos que ser um verdadeiro porteiro diante do nosso coração, para que coisas estranhas não entrem, não nos contaminem e não nos faça cair em tentação e se perder. É um trabalho que Deus vem fazendo há muito tempo, há muitos e muitos anos, mostrando o caminho, mas infelizmente muitos se deixam levar e estão ficando para trás. Amém. Muito obrigado, amado pastor. Bem, amados irmãos, então, com essa palavra aí, só concluindo aqui, com a palavra que, com esse trecho que o pastor comentou, muitas vezes nós damos mais ouvidos a outras coisas e deixamos de confiar na promessa do Senhor. Confiemos no Senhor. Ele trazia o exemplo aqui, desse momento que o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã. Eles receberam notícias, todos ali ficaram preocupados, e Josué e Caleb falaram: mas se Deus nos abençoar, nós vamos entrar. Que seja sempre assim, a nossa confiança em Deus. E amados irmãos, assim estaremos com o Senhor no caminho para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora nós queremos nos preparar aqui para o final desse serviço divino. Vamos orar o Pai Nosso e colocar em oração todo o nosso desejo para que o Senhor continue ativo nas nossas vidas e nós também, sempre ativos na palavra do Senhor. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aos seus pés, agradecidos pela palavra, agradecidos porque mais uma vez o Senhor tem falado com cada um de nós, nos mostrado, amado Pai, o caminho que devemos seguir. Isso nos ajuda, nos fortalece. Isso também produz em nós a confiança, e que essa palavra fique guardada nos nossos corações e nos leve a ter essa confiança como de Josué e Caleb. Independente das notícias, das situações que estamos vivendo, passando, confiamos no Senhor. Pai amado e bondoso Deus, dá-nos hoje um dia de paz e de alegria também. Pai amado e bondoso Deus, pedimos
proteja os nossos apóstolos, todos os nossos servos, para que eles também, amado Pai, possam cumprir a sua vontade. Também, Pai amado, toca-nos o coração, lembrar por aqueles que estão doentes. Senhor, rogamos pela sua misericórdia, pela sua ajuda, por seu amparo, para que esses nossos irmãos que estão doentes possam ter todos os cuidados com médicos, familiares e amigos, e se for da sua vontade, que possam superar esse momento e logo estarem na sua casa, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Olhe por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão desamparados, tristes, cansados, aqueles que perderam a esperança, que não têm mais o brilho em seus olhares e não buscam mais a sua palavra. Senhor, seja misericordioso com cada um deles, permita-nos ser ferramentas nas suas mãos, para que esses nossos irmãos voltem e se levantem para continuarem no caminho do encontro com o Senhor Jesus. Também, Pai, olhe por aqueles que estão em meio a lutas, a conflitos, guerras, violência, que eles não se sintam só. Que o Senhor esteja ali, Pai, dando as forças, o auxílio, para que essas almas, amado Pai, olhem com fé para o encontro do Senhor Jesus Cristo e lutem as suas lutas, mas que busquem o Senhor. Pai, olhe também pela oferenda que os seus filhos têm mandado à sua casa, têm dado. Pai, abençoe as oferendas, abençoe as mãos que têm oferendado, abençoe cada real para que seja ministrado pelas mãos limpas dos nossos apóstolos, para serviço da sua obra. Pai amado, agora queremos expressar também ao Senhor o pedido que é o mais importante. Senhor, encurte os tempos, envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. O demais que aqui com as nossas palavras não soubemos como pedir, também como lhe agradecer, Pai, veja os nossos corações, entregamos ao Senhor, conceda-nos pela sua graça e pela sua misericórdia. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Temos o hino? Por favor. Amados irmãos, foi uma alegria, que estivemos aqui hoje com vocês. Então, junto aqui com o amado pastor Edson, e também os irmãos do coral e todos que estão aqui por trás das câmeras, assim podemos dizer, desejamos que tenham um abençoado domingo. E até a próxima oportunidade.